Olá pessoal, hoje a gente está aqui para conversar sobre uma perspectiva, um olhar, né, de um grande autor que chama Edgar Morin. Né? Vamos conversar sobre Edgar Morin e vamos conversar também sobre o Fernando Rey. Né? A última aula que a gente teve foi sobre Vygotsky, em 1917. E agora a gente está conversando sobre essas pessoas contemporâneas. O Edgar Morin ainda está vivo, recentemente veio ao Brasil, mas também já veio outras vezes para poder conversar e trazer toda uma contribuição sobre a teoria da complexidade dele. E o Fernando Rey, que infelizmente faleceu ano passado, mas tem inúmeras obras, e os dois bebem dessa perspectiva vigotskiana. Por isso que, de alguma maneira, eu estou trazendo esses dois para somar o olhar da nossa última aula, que foi o olhar vigotskiano. O que o Edgar Morin é? Ele é um cara dentro da epistemologia. Então ele está no pensamento epistemológico, né, barra filosófico, questionando a ciência, questionando o olhar para o sujeito e trazendo aqueles mesmos questionamentos que o Vygotsky traz em 1917, logicamente com a linguagem da época e também com a cultura da época. Né? O Vygotsky está na Rússia, o Edgar Morin na França, e o Fernando Rey é um cubano que dá aula em quase toda a América Latina, mas era professor da Universidade de Brasília. Então, esses dois autores, eles trazem, mais contemporâneo, eles trazem esse mesmo questionamento do Vygotsky lá de 1917, ainda hoje, ainda questionando hoje. Esse olhar para o sujeito, essa não separação dos elementos, e sim um olhar para a unidade. Então, o Edgar Morin vai trazer nesse princípio da epistemologia, e o Fernando Rey está interessado numa técnica, né, de como você vai para o campo e você consegue olhar, trazer do outro o sentido subjetivo que esse outro sujeito tem. Ele está interessado no sentido subjetivo, que é algo que só o ser humano tem, e se a gente não abrir espaço, a gente vai ver o comportamento fossilizado, ou nosso, ou do outro, ou eu vou descrever o fenômeno e não vou olhar qual é a explicação, não vou entender a explicação e a dinâmica. A explicação você pode ler como uma dinâmica. A dinâmica desses fenômenos. Então, o sujeito complexo, onde ele vai questionar toda a ciência dura, né? Toda essa intervenção, também esses atravessamentos, né? Da economia, da cultura, da antropologia, dos acontecimentos. Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, então dessa história que está atravessando o tempo todo esse sujeito que está em desenvolvimento. Né? Então essa intervenção nesse indivíduo, nesse individual, essa interferência dessa subjetividade. Então o Edgar Morin ele traz o sujeito complexo, onde ele vai olhar que é um sujeito que não pode ser esquartejado por áreas. Então eu não posso separar esse sujeito por áreas, eu tenho que olhar esse sujeito complexo, com todas as interferências que ele tem, culturais, individuais. E aqui ele está de novo falando sobre aquela exemplo lá de 1917 da unidade, não do elemento. Então eu preciso aprender a olhar para esse sujeito sem esquartejá-lo, estudar esse sujeito sem esquartejar esse sujeito. E aqui ele traz o tetagrama, né, que é um olhar, né, para ajudar a gente nesse olhar. Tetagrama significa ordem, desordem, organização e interação. Como se você não pudesse olhar para o mundo, para os fenômenos, sem levar em consideração para o crescimento, para o desenvolvimento, esse tetagrama. Que o fenômeno sempre vai ter uma organização, uma ordem, uma desordem e interação. Né? Ele compara o céu, né, que você pode olhar para o céu estrelado, né, e ver a ordem, mas você pode olhar para as estrelas que explodem e nascem outras estrelas, olhando para a desordem. Né? E você pode olhar também que tem uma organização e tem uma interação. Então, você não pode olhar para nenhum fenômeno sem ser nessa perspectiva do tetagrama, porque senão você está perdendo. Senão você está olhando para o elemento e não para a unidade. No caso lá da molécula da água, senão você não vai estar olhando para a molécula da água, você vai estar olhando para a separação dos elementos. E a separação dos elementos não é igual ao seu produto final. E todo esse questionamento, ele tem um livro que chama Ciência com Consciência, e ele tem vários livros sobre metodologia.
e que é muito interessante, é um grande autor e muito interessante para questionarmos, né, sobre a nossa atitude diante dos fenômenos. O pesquisador dentro da sua pesquisa e nós, como terapeutas, dentro do nosso trabalho. Qual é o nosso campo de pesquisa? Qual é o nosso campo de trabalho? É o consultório clínico, né? Apesar da gente não ser um pesquisador, não estamos fazendo pesquisa, mas temos essa atitude, né, de conhecimento, de ter o conhecimento e de estar interessado, com interesse no outro e de alguma maneira com interesse nos fenômenos que está acontecendo ali com uma outra pessoa que você está atendendo e trabalhando.